lá, São desde o Paulo, começo, hein? 36ª rodada, Campeonato Brasileiro, 2ª Divisão. E agora, no placar da Série B na Liberal. Ferroviária. 2. 1. Começa com o Paysandu. Olha a Ferroviária chegando, bateu de longe, agora tem 2. Gol da Locomotiva! Ferroviária. É dele, Albano, número 20, num gol que o Paysandu adora pegar, foi um rebote de cruzamento. A propaganda. Até o Xen do João Vanderlei. Até o Xen, eu tava até procurando aqui, Matheus, mais cedo pra ver se ainda existia. Ainda existe mesmo. Esse refrigerante que a gente não sabe a marca. Eu gostei da edição que o nosso grande Luizinho fez, já colocando as risadas. Porque é de rir a situação do Paysandu, né, o Matheus? Tem uma novidade aqui, tá? Traga-nos. Notícia que saiu ainda há pouco e que vem lá do Nordeste. Ceará, Fortaleza e Sport. E você não tá entendendo nada porque tá tocando do Remo. Vou explicar, vou chegar lá. Juntamente à Federação Cearense e Pernambucana, protocolaram junto na CBF um pedido formal de reconhecimento dos torneios Norte e Nordeste de 68, 69 e 70 como Campeonato Brasileiro. O objetivo é equiparar o torneio à taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período, que ganhou status de brasileiro a partir de 2010. E por que eu falo em torneio Norte e Nordeste? Porque 68 ganhou o Sport, 69 ganhou o Ceará e 70 ganhou o Fortaleza. E adivinha quem ganhou em 71? Quem? O Clube do Remo. 68 e 69, se eu não me engano, o Remo foi vice, não foi? Foi os 2 anos. 68 e 69, o Remo perdeu pro Sport e depois pro Ceará no ano seguinte. E o Remo venceu o campeonato em 71. Então, olha, se eles conseguirem esse reconhecimento lá na CBF, é mais um reconhecimento de um título que o Remo pode ir atrás, com certeza. Que vai abrir o precedente para isso. Não sei se foi um período que o André foi presidente do Remo, ele chegou aí atrás disso, se eu não me engano, o André Cavalcante. Também lá atrás. E é uma situação que os clubes estão sempre indo atrás. E tem que ir. Se o Palmeiras tem 2 brasileiros no ano só, se eu não me engano, não sei se é 68, 60, tem um ano que o Palmeiras tem 2 brasileiros. Eu acho que é 69, que ele ganhou. Então tem que ir atrás, cara, tem que ir atrás, porque a história do futebol brasileiro é mais do que Rio-São Paulo, a história do futebol brasileiro é mais do que Sul-Minas, é ir atrás, pô, se o de lá de baixo, podemos dizer assim, vale brasileiro, daqui de cima tem que valer também, afinal de contas, o que é brasileiro é Sudeste, Sul, Norte e Nordeste não vale, então tem que ir atrás, tem que buscar esses reconhecimentos. No final das contas, a CBF deve dar um cala-boca para todo mundo, mas tem que ir atrás. E sabe o que é bacana? Porque, querendo ou não, uma questão simples de que os times, como tu falaste, né, Mataus, estão tentando esse reconhecimento de títulos do passado, mesmo que, se a gente for olhar, naquela época não fossem considerados títulos nacionais. E a gente vai pegar os próprios títulos que já foram considerados, por exemplo, do Atlético Mineiro, que foi um dos mais recentes agora. Quantos jogadores, quantos torcedores, quantos jornais falaram na época? Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Nenhum. Mas, se estão conseguindo, por que não tentar também? Fica ali a critério, né? Vai que. Esse trabalho está sendo desenvolvido desde o segundo semestre de 23, reuniu o dirigente dos 3 clubes e das 2 federações. O do Fortaleza e Sport Ceará. E o argumento central deles é que, à época, o torneio Norte e Nordeste teria sido considerado como uma competição regionalizada, quando, na realidade, integraria o projeto de nacionalização do futebol brasileiro, que, na época, era dirigida pela CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. O futebol era subordinado a isso. Inclusive, a CBD, naquela época, era coordenada pelo governo, né? Depois surgiu a CBF como uma entidade privada ali no finalzinho dos anos 80, se eu não me engano. E o torneio Norte e Nordeste foi realizado em 3 edições, né, com esses, no caso, esses reconhecidos, pedido reconhecimento pelo Fortaleza, Ceará e também o Sport. E a gente fala aqui que o Remo ganhou em 71 essa competição, tá? E aqui, inclusive, tem até um asterisco, que era oficialmente parte da Série B do Campeonato Brasileiro de seus respectivos anos. No caso, 71 e 72, aqui que tem esse asterisco, né? O Sampaio Correia acabou vencendo em 72 essa competição. Então,
Vamos ver se o Remo consegue, né? Se quiser ir atrás desse reconhecimento novamente, se for aceito para o Sport, para o Ceará e também para o Fortaleza. Até para a gente explicar, 71 foi o ano da chamada profissionalização do futebol brasileiro, e essa que o Remo joga, ela seria uma competição igual às outras, mas aí eles, já que já vão jogar junto, aí já vira brasileiro. Então por isso que tem esse asterisco, porque ela já ia ocorrer, mas como teve essa transformação em Campeonato Brasileiro, acabaram colocando. Só que o futebol brasileiro é tão doido, cara, que se a gente for pensar em campeonatos eu digo de 2006 para trás, se a gente for ver regulamento e tudo mais, basicamente, cada ano era um campeonato diferente, cara. Porque tinha ano que tinha 24, tinha ano que tinha 22, tinha ano que tinha 30, tinha ano que não tinha time, tinha ano que tinha 2 grupos, tinha ano que tinha não sei quantos grupos. A Copa João Avelange, que é o maior exemplo de Brasil da história. Então, é um ponto que a gente, como futebol, tem que ir atrás. E, cara, essa é uma parada que eu fico... E aqui eu fico realmente incomodado que Fortaleza, Ceará e Sport estão indo atrás desse reconhecimento na CBF. Desses torneios lá dos anos 60/70. E Remo e Paysandu nunca se juntaram para conseguir transformar uma competição agora, que é a Copa Verde, em algo realmente que desse certo, cara. Que nunca conseguiram se juntar de algo que está ocorrendo agora, porque se não fosse a CBF reformular, eles não iam, eu acho que eles não iam atrás. E a reformulação que, assim, de todos os campeonatos, pelo menos na minha visão, a Copa Verde, ou melhor dizendo, agora a separação para a Copa Norte, ela foi a que menos mudou positivamente para os nossos clubes. Talvez a que mais perde. Exatamente. Porque agora a Copa Verde virou Copa Norte e Copa Centro-Oeste, e aí os dois se enfrentam na final. Só que o que é a Copa Norte? É Remo e Paysandu. No máximo o Amazonas aqui do lado, o Manaus que tá lutando para continuar numa Série D. Sobre todo esse processo, tem 2 livros que são muito bons, tá? O Futebol Explica o Mundo, do Franklin Foer, que é famosíssimo para quem gosta de literatura de futebol, que fala sobre globalização ao redor do mundo, como a história se mistura com o futebol. Em casos específicos ele conta essa história. E tem um livro incrível, do Marcos Gutermann, jornalista brasileiro, Futebol Explica o Brasil, que em meio às principais mudanças políticas do Brasil, ele mostra nesse livro como o futebol foi influenciado diretamente. Como nesse caso, e nesse plano de nacionalização nessa época também, feito pela CBD, que era um órgão de governo, é interessante demais, até uma dica cultural para vocês, tá? Obrigado. Para vocês lerem depois. E aproveitando no livro A Pirâmide Digo porque Invertida, eu tenho esse livro, é fantástico mesmo. A Pirâmide Invertida, que é muito famoso, da editora Grande Área, um dos capítulos, se não estiver enganado, é o capítulo 14 ou 17, que é sobre a Copa de 70. Fala sobre como o contexto político do Brasil interferiu na preparação para aquela Copa, com o Brasil indo muito antes para o México, trabalhando para jogar na altitude e ganhando fisicamente dos adversários. Então é isso, meus amigos. Vocês ainda ganharam aí 2 indicações de livro ainda. E a explicação da Lei Bosman é fantástica também. Nesse livro explica como, por causa da globalização, né? Explica como o futebol mudou e virou cada vez mais internacional. Ainda tem gente que ainda fala que futebol e história não se misturam, né? E política também. Você que é nosso historiador, para quem não sabe, né, João Vanderlei? Não é só um rostinho bonito, né? 13h24, hora de falar do Clube do Remo também. Surgiu uma informação, inclusive, do Marcelo Rangel, dele próprio, tá? Em postagem do time azulino, de que o prazo de recuperação dele vai de 4 a 6 semanas. Então, pode ser de que ele esteja apto para a última rodada. Acho que não. Será? Porque mesmo se ele tiver recuperação da cirurgia, né? Porque pra sair o João Vanderlei sair da cirurgia para vir apresentar uma coisa, o Rangel para ir para um jogo de vale título ou acesso é outro completamente diferente. A recuperação para depois voltar a treinar. Eu acho que o que pode acontecer, para quem for lembrar, por exemplo, de um dos títulos brasileiros do Palmeiras, se não estiver enganado, foi 2016 esse. No último jogo, depois do Praz ter passado o segundo turno inteiro machucado, no último lance do título, foi até o último jogo da Chapecoense, antes do acidente, tem a troca de goleiro. Se o Remo já tiver subido, se o Remo tiver tudo perfeito, festa, né? Pronto, festa lá, último lance, faz a substituição. Mas tirando isso, principalmente se os goleiros forem bem, que eu acredito que a tendência, por exemplo, o Igor Vinhas, para quem não sabe, ele foi, ano passado, o terceiro goleiro com mais defesas em todo o Campeonato Paulista, foi vice-campeão. Neste ano ele foi o goleiro com mais defesas no Campeonato Paulista, apesar da péssima campanha do Água Santa. Então ele tem um bom nível,
Acredito que ele permanecendo ali, fazendo bons jogos, no máximo é a comemoração pro Rangel, que se não for o principal nome, é um dos principais nomes desse possível acesso do Remo. Cara, eu até falei hoje pela manhã, que pra mim Marcelo Rangel já dá pra gente cravar ele como o melhor jogador da Série B. Pra mim também. É absurdo o que ele fez, cara, ninguém causou tanto impacto quanto ele, né? Nem o Pedro Rocha, o artilheiro da competição. Nem Josué, nem Ronier, nem... Deixa eu ver aqui quem tá... Nem o Marcelo Hermes, que foi embora, graças a Deus. O Mailton também não. Mailton. Porque o Viveiros. O Marcelo Rangel, ele... Foram 30 jogos que ele fez. Ele saiu em 2, né? Mas ele joga todos. Ele joga todos, né? Joga todos, até agora. Então... porque nos jogos que ele acabou não jogando toda a partida, ele sai ainda no primeiro tempo, né? Contra o Operário e depois no segundo tempo ele contra... é substituído 3 vezes. Atlético Paranaense, Operário e Atlético. Isso. E esse Leão, hein, meus amigos? Vocês confiam no Léo Lang? O que é confiar? Porque tem vezes que a gente confia no algo que a gente não deve. Eu falei hoje mais cedo que tem gente que tá com medo dessa mudança de gol no Remo. Eu estou apreensivo. Eu não estou. Confiar, Felipe Campos. A escalação, Michel Anderson lá. Qual é o número do Léo Lang? 30, né? 30, acho que é 30. Falar 30, Léo Lang. Aí tu não esboçar nenhuma reação. Nem pra mais, nem pra menos. Olha, eu lembro de quando o Remo jogou com o Léo Lang no passado como titular. Contra a Ferroviária, 2-1. Já era esperado porque o Rangel estava suspenso. Sim. Então, é aquela coçadinha na cabeça, assim, é o que a gente tem. Hoje... O Paulinho Rodrigues, eu confio na dele. narração do Xinga, olha aí, ó. Tem uma pessoa na frente dele que é o Igor Vinícius, que também tá machucado. Confiar, eu acho forte. E quando o Vinhas voltar, ele que vai jogar. É igual, João. Você confia em Igor Vinhas, João? Eu confio. Eu acho que o Léo Lang, o João vai entender bem. Ele é goleiro. Cuidado que você vai falar. Goleiro. O João é goleiro, pode falar bem sobre o assunto. João Anderley vai começar a namorar. A namorada do João tem um histórico de infidelidade no passado. Que isso? Mas ela já está com ele há um tempinho. Ele vai confiar desconfiando. Eu acho que é mais ou menos isso. Sério que tu tá jogando esse exemplo? Esse era o melhor exemplo que tu tinha, né? É confiar desconfiando, mas eu acredito que principalmente com o tempo ele vai bem, até porque toda a partida que ele fez com a camisa do Remo, jogo em Caxias do Sul, foi muito bem. São pilantra, né? O jogo aqui em Belém, que o Remo até perde quando ele é titular, mas assim, ele não compromete em momento algum, faz até boas defesas. E agora, realmente, a bola pouco chegou nele. Ele deu uma encaixada meio estranha nesse último jogo contra o É ritmo de jogo, cara. O cara tava frio, o cara entrou frio. 30 e poucos no segundo tempo, o cara entra frio pra caramba. 3-1, ritmo de festa já. Normal, pô, normal. Eu acho que confiar desconfiando. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Obrigado, hein? Valeu. Nada. Valeu, Matheus. Você vai apresentar o comando? Na sequência. Dar uma saída ali. Vou ouvir Chuterno na sequência pra... É o mesmo número, vocês dois. Justamente. Eu só não vou usar a mesma camisa, senão o botão vai explodir. Valeu, Felipe. Valeu, João. Até a próxima. Tchau, Mataus. Muito obrigado. Perdão pelo pequeno atraso, mas de fato o trânsito em Belém... Não, relaxa.